Graça e paz, boa noite. Vamos dar início ao nosso culto doutrinário, amém? Bora. Graça e paz, amada igreja, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos em mais um culto doutrina. Para nós sempre é motivo de alegria estarmos juntos, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Esperamos que todos estejam bem e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre suas casas, sobre suas famílias, sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado em vossas vidas. Nesse momento eu quero louvar a Deus também por todos os motivos, todos os benefícios que Ele tem realizado em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Queremos Te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos diante de Ti. Ó Pai, não estamos em um culto presencial na nossa igreja, mas estamos diante do Eterno. Estamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, a fé, ó Deus, nos leva a vivermos acima de todas as coisas, a fé nos leva, Senhor, a vivermos, ó Pai, vencendo sobre as dificuldades, as adversidades, sobre todas as coisas. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, mais uma vez, pela Igreja Batista Missionária em Aldeia, também queremos Te pedir, Senhor, por aqueles que estão nos escutando essa noite, nesse culto de doutrina, onde iremos falar sobre ansiedade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar cada um daqueles, ó Santo Deus, que pararam um pouco para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Senhor, os ensinamentos que iremos ter essa noite. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, o dinheiro pode comprar muitas coisas. O dinheiro pode nos dar, Senhor, satisfação em muitos momentos. Mas a única coisa que o dinheiro não pode comprar nem nos dar, Senhor Deus, é o tempo. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias até que alcancemos corações sábios. Ó Senhor, em nome de Jesus, hoje o tempo para nós é algo precioso, é algo, Senhor, que nós precisamos saber como lidar com ele. Antes, Santo Deus, no corre-corre da vida, não tínhamos tempo para praticamente nada, Senhor. Faltava-nos tempo, Senhor, até mesmo, ó Deus, para ir à Tua casa. Hoje, meu Senhor, temos tempo, mas não podemos ir, ó Deus, ao culto presencial. E queremos Te pedir perdão, Senhor, por isso. Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, porque muitas vezes, Senhor, tínhamos o tempo disponível para ir à Tua casa, para participarmos do culto presencial, quer seja nos cultos de doutrina, de oração e no culto dominical, ó Senhor, nos trabalhos da igreja, também no ponto de pregação, tínhamos, Senhor, mas não íamos, Senhor. Enfim, por alguns motivos não podíamos ir, ó Pai, mas muitos outros, ó Senhor, muitos tínhamos tempo, ó Deus, e não fomos. Queremos Te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque muitas vezes, meu Senhor, ó Pai, colocamos às vezes desculpas para não estarmos no culto presencial. Tu sabes, não estou julgando, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas. Nos perdoa, meu Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Jesus, porque, Senhor, existe um princípio no Salmo 122 que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em nome de Jesus, Santo Deus, mas a mesma alegria de estarmos em Tua casa, ó Deus, tem que ser a mesma alegria de estarmos em Tua presença, em nome de Jesus. Nós queremos nesse momento, Senhor, suplicar a presença do Senhor mais uma vez em todos os lares. Ó Pai, se faz presente de uma forma mais nítida, em nome de Jesus, mais pessoal, em nome de Jesus. Sabemos que Tu estás conosco, mas que a Tua presença, Senhor, possa ser, ó Deus, sentida, que a Tua presença, Senhor, possa ser,
ó Pai, possa se tornar cada vez mais presente em nome de Jesus Cristo. Queremos nesse momento colocar todos os pedidos de oração em Tuas mãos. As almas, Senhor, as pessoas que estão ansiosas, ó Santo Deus, preocupadas. Em nome de Jesus, queremos que o Senhor nos tome em Tuas mãos, ó Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Em nome de Jesus, ó Pai amado, em nome de Jesus clamamos que a palavra que sair de nossos lábios seja uma palavra movida por Ti, seja uma palavra ungida pelo Teu Espírito Santo e encontre um lugar reservado em nossos corações para que o Senhor seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, haja paz em cada família, em cada lar representado, em cada família, em cada lar daqueles que estão nos escutando, nos ouvindo neste culto, em nome de Jesus. Assim nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome e Te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu quero, assim, antes de passar a palavra, eu quero ler um texto em Mateus capítulo 6, que fala sobre a solitude da vida, tá certo? Então, assim, nós que estamos nessa quarentena, dia após dia, é um dia a menos que foi, mas também é um dia que podemos ter muitas experiências com o Senhor. E esse é o dia que o Senhor fez, portanto, nos alegremos no Senhor e na força do seu poder. Então, eu não sei como você se encontra nesta noite, eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como está a sua família, eu não sei, mas eu sei de um Deus, eu sei que esse Deus que nós servimos sabe todas as coisas. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Então somente entregue o seu caminho ao Senhor. Com todas as suas ansiedades, você não pode alterar nada. Descansar não quer dizer que nós iremos andar descansados, mas sim aguardar na bondade e na misericórdia do Senhor, tá certo? Então, aguardar na bondade e na misericórdia do Senhor é tudo que nós devemos fazer. E assim, o Espírito do Deus Eterno vai guardar os nossos corações, vai guardar a nossa mente. E eu tenho certeza que nessa noite haverá uma palavra, nem que seja uma só palavra, o Senhor irá falar ao meu e ao seu coração essa noite, tá bem? Então eu quero ler Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34, tá certo? Tá bem? Então, Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 34, tá certo? Ao verso 34, que diz o seguinte: essa é a palavra de Cristo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Porquanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então temos aqui uma palavra muito conhecida de todos nós. Jesus, ele não se preocupa só com a vida espiritual do ser humano, em ter enviado Jesus para salvar-nos, para nos conceder salvação, conceder o perdão dos nossos pecados, conceder através do perdão dos pecados a salvação, a vida eterna. Ele não só está preocupado com esse lado espiritual, ele também, de certa forma, ele tem nos assistido. O Senhor, se preocupa também com a nossa vida diária, com a nossa vida cotidiana, com as nossas ansiedades. E vocês podem perceber que eu falei algo interessante. Deus, ele se preocupa. Mas como é que um Deus eterno, onisciente, se preocupa com as coisas humanas? Claro que essa é uma linguagem que nós usamos, uma linguagem humana, para dizer que Deus, ele realmente ele interage com o ser humano. Tanto é que Jesus Cristo veio a esse mundo, Jesus é chamado Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se envolveu com as nossas causas, se envolveu conosco. Ele sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo, sentiu pavor. Tanto é que ele suou sangue no momento em que ele estava lá no Getsêmani, prestes a ser preso e condenado. Ele sentiu, de certa forma, na crucificação, antes de morrer, ele se sentiu sozinho, se sentiu abandonado. Tanto é que ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Então, queridos, às vezes a aflição do dia, o temor do amanhã, faz com que a gente tema. O temor, ele é necessário até para que a gente possa exercitar a nossa fé. No entanto, Jesus, ele é o Deus conosco, o Deus que está ao nosso lado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz, o autor aos Hebreus diz que ele em tudo foi provado a fim de socorrer aqueles que hoje estão sendo provados. Deus, Jesus, o nosso Jesus, sabe muito bem o que nós estamos sentindo. Ele sabe muito bem que às vezes não temos força em nós mesmos para superar as adversidades. E Pedro escreve o seguinte: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado de nós.
Jesus tem cuidado de você, da sua família. Ele tem cuidado com amor imenso. Ele tem cuidado de nós com amor divino, amor ágape. E eu quero que nessa noite você traga à memória, reforçando a palavra de domingo, traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Sempre traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Os discípulos haviam deixado tudo para seguir a Jesus. E certo momento, a presença dele, a presença de Jesus, eles estavam com Jesus, tinham visto muita coisa. Só que naquele momento, queridos, faltou-lhes um pouco de fé para crer que Deus iria suprir a necessidade do dia de amanhã. E Jesus, sabendo disso, Jesus trouxe um ensino maravilhoso quanto à ansiedade. Tanto eu como pastor, você como nossa ovelha, os meus filhos, desde o mais experiente em dias até aquele que é mais novo, todos nós sofremos desse mal chamado ansiedade. No entanto, para esse mal existe o bem maior chamado graça de Deus, que é suficientemente poderosa para fazer com que nós possamos descansar e confiar plenamente naquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o nosso Jesus. E eu quero nesse momento passar a palavra à nossa pastora, que ela vai ministrar a palavra essa noite, tá certo? Amém? Quero passar a palavra a ela. Graça e paz, boa noite. Como o pastor falou, nós vamos estar falando hoje um pouco sobre ansiedade. A gente falou muito sobre escatologia e cremos que já falamos o suficiente para que a gente entenda os dias em que estamos vivendo. A gente falou sobre o anticristo, sobre os 7 anos de tribulação, grande tribulação, falou sobre a glória que está por vir, falou sobre as bodas do Cordeiro, falamos sobre arrebatamento, falamos sobre o anticristo, falamos como ele será, falamos como será o tempo na tribulação. E a semana passada nós concluímos falando sobre as 4 principais visões escatológicas. Então eu acredito que tenha ficado resumido, pelo menos de forma resumida, a gente abordou os principais temas escatológicos. Então essa semana a gente vai dar início a uma série de ministrações acerca da questão da ansiedade. Então, como vimos, essa questão da ansiedade, ela não, como o pastor bem falou agora há pouco, ela não só é um mal que veio sobre as pessoas de mais idade. Nós vemos que até crianças, elas hoje, nos dias em que estamos vivendo, elas passam por um processo, né? Obrigada. Que os ajudantes estão aqui conversando, aí isso tira um pouquinho a concentração. Obrigada pela compreensão e parar um pouquinho. Os ajudantes, eles querem ajudar, mas a pessoa aqui, ela tem déficit de atenção, aí fica complicado, entendeu? Aí complica um pouquinho. Aí eu estou pedindo aos ajudantes que parem para poder a gente dar início. Então a questão da ansiedade, como o pastor falou, não só está resumida a pessoas adultas, porque há alguns anos atrás se pensava que a questão da ansiedade só tem pessoas que lidam na fase adulta. Mas a gente viu no decorrer dos anos que crianças, elas sofrem de ansiedade, adolescentes sofrem de ansiedade, adultos e idosos. Então não é só uma questão que está limitada a uma faixa etária de idade, mas todas as pessoas, elas podem sofrer do mal do século, que é chamada ansiedade, né?
Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão da ansiedade. Aliás, não somente hoje, mas as próximas ministrações a gente vai estar falando sobre essa questão, né, da ansiedade. E hoje a gente vai estar falando sobre como Deus cura a alma, né? E a gente vai estar abordando um pouquinho sobre esse tema da ansiedade, tanto hoje quanto nas próximas ministrações. E sabemos que os dias em que estamos vivendo não são fáceis, né? Dias de incerteza, e a gente fica, quer queira, quer não, todos sofrem num momento como esse, né? A gente vê até crianças sofrendo na questão da ansiedade por conta da incerteza que esses dias estão trazendo. Então, a toda faixa etária de idade, né? Então, todos sofremos. Sofremos quando temos incerteza com relação ao amanhã, sofremos quando temos entes queridos acometidos de enfermidade com relação aos dias em que estamos vivendo, sofremos com relação ao mal que essa enfermidade está causando. E isso, de certa forma, nos traz um nível de tensão e de ansiedade muito grande. Isso é extremamente prejudicial, porque se a gente se deixa levar pela ansiedade, porque uma coisa é a gente ter ansiedade, a gente não pode negar, somos seres humanos e temos ansiedade, sofremos de ansiedade pelos dias em que estamos vivendo. Então nós, como cristãos, não podemos negar que ela existe. Até porque, se negarmos, vamos estar incorrendo num outro problema, né? Num processo de negação. E isso é pior. Precisamos entender os dias em que estamos vivendo para saber lidar com a ansiedade. O problema não é constatar a existência dela. Ela existe. Agora, como lidar com a ansiedade nos dias em que estamos vivendo? Então, nós vamos estar trazendo uma série de ministrações com relação a como Deus cura os males da nossa alma, né? Principalmente a ansiedade. Então a gente vai estar falando um pouquinho hoje e vai estar dando continuidade nos estudos que vêm, tá bom? Então vamos pedir novamente a bênção do Senhor sobre esse estudo, né? Sobre essa ministração, que pretende ser breve, e vamos estar dando continuidade nas próximas semanas, amém? Vamos orar. Paizinho querido, Pai de amor, Pai de toda bondade, Pai de misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Ó Deus, que estamos em Tua presença e queremos te pedir a Tua bênção, Senhor, sobre essa ministração. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. A nossa alma, Senhor, que se encontra muitas vezes ansiosa, diante de tudo que temos visto, diante de tantas notícias perturbadoras. Ó Deus, que a nossa alma possa encontrar paz e descanso em Ti, Senhor. Deus, eu quero profetizar essa noite, Senhor, que nós não somos vítimas, nós somos sobreviventes diante de tudo que tem se levantado, Pai. Nós vamos sobreviver, os nossos familiares vão sobreviver. Ó Deus, eu quero profetizar vida e vida em abundância, Senhor, sobre cada casa, cada família que está ouvindo a Tua palavra essa noite, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, pedir as bênçãos contidas no Salmo 91, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito. Eu quero profetizar essa palavra, Senhor, e quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre as nossas emoções, Pai. Em nome de Jesus, eu também quero colocar, ó Deus, um pedido especial que a tua filha Paula Borba pediu sobre sua amiga Mônica, que estará, ó Deus, submetendo a um procedimento cirúrgico amanhã. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tome a frente, que o Senhor venha livrando, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor venha glorificando o Teu nome nessa causa, Pai. Te entregamos, ó Deus, essa causa diante de Ti, te pedimos a Tua bênção sobre ela, Pai, em nome de Jesus. E em nome de Jesus te entregamos tudo que será falado aqui essa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 139, verso 1 e 2. O verso 1 e o verso 2 do Salmo 139. Que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto.
de longe penetras os meus pensamentos. Eu queria começar essa noite com essa palavra que vai falar sobre como Deus cura a nossa alma, falando que muitas vezes nós não temos muito controle com relação à questão da ansiedade. E vem sobre nós, principalmente cristãos, um sentimento de culpa com relação à questão da ansiedade. Poxa, eu sou cristão e mesmo assim estou acometido dessa situação e no pensamento da pessoa vem uma série de situações e até uma pessoa chegada a mim, ela disse o seguinte, com relação a uma pessoa que estava com depressão, até se referindo a uma pessoa próxima de mim, mas ela não é crente. Como que pode ter depressão? As pessoas têm um conceito de que cristão ele não pode sofrer depressão. E daí, quando um cristão ele passa por um processo de depressão, meio que parece até contraditório. Mas eu quero te dizer que não é porque uma pessoa é cristã que ela está livre de passar por um processo depressivo. Porque a depressão ocorre dentro da mente da pessoa uma série de disfunção na questão hormonal, da questão dos hormônios cerebrais. A química cerebral ela é completamente mexida com a questão da depressão. Então, é preciso muitas vezes medicar a pessoa porque para ajustar esses níveis de hormônios cerebrais, né? O cortisol ele é elevado, consequentemente serotonina, melatonina e hormônios que dão sensação de bem-estar, eles sofrem um processo em decorrência desse hormônio, o cortisol, que ele quando ele é aumentado, consequentemente os outros diminuem. O hormônio do bem-estar, do sono e assim por diante. Então a química cerebral ela é completamente mexida. Então precisa muitas vezes medicar a pessoa para que essa química cerebral que foi mexida volte a funcionar, pelo menos na sua normalidade, pelo menos ajudando essa mente a voltar à sua normalidade. Mas, porém, entretanto e todavia, a questão da cura realmente da alma, só Deus pode trazer. A medicina, ela ajuda a equilibrar toda essa função da química cerebral. Porém, como lidar com relação a tudo isso para que a pessoa não volte a ter recorrentes crises? A palavra de Deus, ela nos dá uma ajuda terapêutica tremenda. Porque é preciso que a gente, nesse processo, comece a confrontar muita coisa que foi se formando na nossa mente como forma de fortaleza. E é sobre isso que a gente vai tratar essa noite, para desconstruir muita coisa que foi prejudicial na nossa mente, que se tornou uma fortaleza, para construir aquilo que Deus projetou para nós, tá certo? Então eu quero dizer que, como cristãos, nós podemos sim passar e sofrer por qualquer que seja um processo depressivo. Podemos, não estamos isentos. Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? Não estamos isentos por sermos cristãos. Porém, a palavra de Deus, ela nos dá uma ajuda e um respaldo muito grande para que mesmo entrando, a gente possa sair e possa ser curado, não somente ser curado, mas possa ser alguém para que extremamente útil para também levar cura e ajuda e restauração a outras pessoas que sofrem dessa situação. Então a ansiedade, nos dias em que estamos vivendo, ela é bem nítida para muitas pessoas, né? Mas o Senhor nessa noite nos diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Por que te abates?
Por que te perturbas, ó, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então a palavra de Deus, ela tem a cura que a nossa alma precisa. Então a gente vai estar falando essa noite como Deus cura a alma. São 8 as emoções mais intensas que todo ser humano pode experimentar. Tem muitas emoções, mas 8 são as emoções mais intensas que todo ser humano pode experimentar. Você conhece porque já vivenciou cada uma delas, talvez até sem se dar conta. É possível curar o nosso sofrimento emocional fazendo uso do tratamento terapêutico da sabedoria milenar, a Bíblia Sagrada. Então, as emoções são uma combinação de manifestações em nosso corpo e em nossa mente. Ter consciência dessas emoções básicas pode ajudar você a entender o que está sentindo e a lidar com elas de forma produtiva. Por isso que é importante se autoconhecer. Por quê? Porque ter consciência dessas emoções básicas pode te ajudar a entender o que você está sentindo e a lidar com isso de forma produtiva, de forma a te ajudar a sair dessa situação. Então, os estudiosos da mente humana chegaram à conclusão de que as nossas ações são seguidas mais pela emoção do que pela razão. Talvez você não se lembre nitidamente do conteúdo das experiências que te marcaram, mas provavelmente não esqueceu o que sentiu naquele momento. Né? Então, talvez você não lembre do conteúdo das experiências que marcaram a sua vida, mas provavelmente não esqueceu o que sentiu naqueles momentos. Então, são 8 as emoções mais intensas. As 6 primeiras são emoções negativas. Tá? Eu vou listar cada uma delas. As 6 primeiras são negativas. Dor, medo, ansiedade, tristeza, culpa, vergonha e raiva. As 2 últimas são alegria e amor. Embora essas 2 últimas emoções não sejam negativas, a falta de habilidade para lidar com elas podem causar grande sofrimento. Agora a pergunta é: como Deus cura as feridas de nossa alma? Que levam a nossa alma muitas vezes a um estado de ansiedade tão grande que a gente não sabe como lidar com tudo isso. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Como Deus cura as nossas almas? Como Deus cura a nossa alma desse processo? Às vezes a gente pensa que Deus nos cura simplesmente eliminando o sofrimento. A gente sonha com um mundo em que não haja sofrimento, em que não haja dor, em que não haja dificuldade, em que não haja adversidade. Mas não foi isso que Jesus nos prometeu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a gente idealiza um mundo perfeito na nossa mente e acha que por a gente servir a Deus, a gente vai ter esse mundo que a gente idealizou acontecendo exatamente como a gente idealizou. E não é assim, porque Deus, ele não cura a nossa alma eliminando o sofrimento. Certamente não é eliminando o sofrimento emocional que Deus, ele cura a nossa alma. O sofrimento emocional muitas vezes é inevitável. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus dotou o ser humano de sabedoria para lidar com essas 8 emoções presentes na vida de todos. Seus métodos nem sempre são aqueles que você pede, mas uma coisa é certa: seus caminhos são sempre os melhores para nós. Sabendo disso, podemos com confiança nele crer e descansar. Eu queria ler com você o texto de Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, verso 8 e 9. Que diz o seguinte:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Então, podemos, sabendo disso, ter confiança e descansar em Deus, porque apesar do sofrimento ele ser presente, do sofrimento e da adversidade ser presente na humanidade, podemos ter confiança nessa palavra do Senhor. Esse texto que nos diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Porque somos criaturas emocionais e espirituais, que ferimos e amamos. Aprender o que Deus faz para curar o sofrimento irá também mostrar como Ele pode trazer mais amor à sua vida. A cura para as nossas emoções é um processo lento, que exige paciência, pois para que ela funcione é necessário desmontar estruturas que contribuíram em nosso sistema emocional. Como eu disse, é preciso desconstruir muita coisa para poder construir. É aprender a desaprender velhos hábitos que foram construídos através de pensamentos que foram forjados. Esses pensamentos geraram comportamentos, né? E esses comportamentos muitas vezes foram destrutivos, mas foram forjados através de uma dificuldade que a gente enfrentou, através de um trauma que a gente viu, através de uma falta que a gente teve. Então a gente tem uma percepção de vida muitas vezes negativa com relação àquilo que a gente viveu, e a gente encara a vida sob essa ótica. Então a cura para as nossas emoções é um processo lento e que exige um pouco de paciência, pois para que ela funcione é necessário desmontar essas estruturas que foram construídas em nosso sistema emocional. Esses estudos que a gente vai dar continuidade vão alimentar você de sabedoria e fé no poder curativo do amor de Deus. E esses serão seus preciosos instrumentos de transformação. Eu queria ler com você o texto de Mateus. Eu vou ler, mas eu vou dizer para você esse texto. De Mateus 27, 46. Eu vou ler para você. É Jesus falando: Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto, Jesus, quando estava na cruz, pronunciou essas palavras que expressaram o mais completo abandono. Na hora de seu maior sofrimento, o Filho de Deus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Teólogos debateram essa frase durante anos, mas uma coisa é certa: não é uma declaração de falta de fé. Não é. Trata-se da consequência de um trauma psicológico que Jesus estava naquele momento vivendo. Porque o trauma, ele provoca a sensação de que ninguém é capaz de nos compreender. Se a dor for muito grande, ela pode nos afastar de outras pessoas e até de Deus. Não é uma falha ou uma fraqueza. Não é uma falha ou uma fraqueza. Embora a Bíblia não explique bem o porquê dessa dor, ela nos oferece sugestões para lidar com ela. A coisa mais importante que Deus nos concedeu para que o sofrimento nos faça crescer em vez de nos derrotar é a sua presença. Eu vou repetir: a coisa mais importante que Deus nos concedeu para que o sofrimento nos faça crescer em vez de nos derrotar é a sua gloriosa presença.
E eu quero te dizer essa noite, eu não sei qual é o nível de sofrimento que você tem passado, qual é o teu nível de ansiedade, mas eu quero te dizer uma coisa, a coisa mais importante que Deus nos deu para te fazer crescer, ao invés de ser derrotado numa situação de ansiedade, de dor, de adversidade, até de uma possível depressão. Mas a coisa mais importante que Deus te concedeu para que esse sofrimento não te derrote, mas ao contrário, te faça crescer, é a sua presença. Amém. E Ele está contigo. Ele está contigo aí. Então, quando estiver passando por momentos como esse, volte-se para Deus e peça-lhe para ser a sua força. Porque o sofrimento traumático é tolerável se não tivermos de atravessá-lo sozinho. Porque a pessoa, quando passa por um nível de sofrimento psicológico intenso, a sensação que a pessoa tem é de que ela está sozinha. Mas Deus diz, você não está só. Deus também não deseja que você se sinta dessa forma. Ele prometeu estar presente para te sustentar em momentos de necessidade. É assim que Deus cura a dor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. E existe um ditado popular que diz o seguinte. Não é nenhum ditado, é um pensamento popular que diz o seguinte, que o sofrimento torna as pessoas melhores ou piores. Isso é uma grande verdade. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 2 e verso 3, diz o seguinte, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o ser submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva à perseverança. As pessoas mais sábias são aquelas que já sofreram muito nessa vida. Mas também é verdade que as mais amargas também passaram por muitas provações. Como isso acontece? A dor é uma força poderosa que nos empurra para uma determinada direção. Ela pode nos guiar para a maturidade e a sabedoria ou para o desespero e a alienação. Eu vou repetir isso novamente. A dor é uma força poderosa que nos empurra para uma determinada direção. Ela pode nos guiar para a maturidade e a sabedoria. E é isso que Deus deseja fazer conosco nesses dias. Nesses dias em que de certa forma, todos estão sofrendo. Para que a gente tire um pouco de proveito de tudo isso, se é que a gente pode tirar um pouco de proveito de tudo isso que a gente está vendo, de todo esse sofrimento que a humanidade está enfrentando, que a gente possa, nesse tempo, ser guiado à maturidade e à sabedoria. Porque a dor é uma força poderosa que pode nos empurrar para duas direções. Ela pode nos guiar para a maturidade e a sabedoria ou para o desespero e a alienação. Depende de para onde vamos canalizar essa dor. E eu quero profetizar na tua vida que o desespero e a alienação não é a opção que nós vamos tomar de forma nenhuma. Mas nós seremos guiados à maturidade e à sabedoria. Então depende de para onde vamos canalizar a dor. Não é o fato de sofrer que nos torna uma pessoa melhor ou pior, mas aquilo que fazemos com o sofrimento. Não podemos escolher o tipo de sofrimento que vamos enfrentar na vida, mas podemos escolher a direção que queremos seguir, que podemos seguir. Então deixaremos a dor nos isolar e nos empurrar para a solidão e a amargura, ou decidiremos nos fortalecer com o sofrimento para nos tornarmos
pessoas cada vez melhor. A decisão é nossa. Por isso é importante a gente se autoconhecer. Por quê? Porque a gente vai analisar tudo aquilo que a gente está passando. E a gente vai ver, peraí, eu vou fazer, o que eu vou fazer diante dessa situação que eu estou vivendo? Vou me isolar para a solidão e amargura, ou vou decidir me fortalecer com relação a tudo isso e me tornar uma pessoa melhor? É por isso que é importante a gente confrontar aquilo que a gente está sentindo, a gente se autoanalisar, porque a gente vai fazer um processo, nesse processo de autoanálise a gente vai, de certa forma, ver que rumo a gente está dando a essa situação que a gente está enfrentando. E a Bíblia nos ensina o seguinte: meus irmãos, tende por motivos de grande alegria o ser submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé bem provada leva à perseverança. Perseverança é diferente de paciência. A paciência é receptiva e passiva. Ela nos ajuda a esperar pelas coisas e nos dá a capacidade de aguardar até que algo melhor aconteça. Mas para que o sofrimento contribua para o nosso crescimento, é preciso mais do que apenas suportá-lo. É preciso acordar com a decisão de viver o dia com atitudes de amor, com atitudes de trazer à memória o que pode nos dar esperança. Por isso que essa palavra que o pastor trouxe domingo, ela é cura realmente para a nossa alma. Porque se a gente for olhar para unicamente de forma humanamente falando, o que a gente vai enxergar? Dificuldade, crise econômica, caos, pessoas morrendo. E a gente vê ali naquela palavra que ele trouxe domingo, o que o profeta viu foi algo desesperador. Mas essa palavra é uma palavra extremamente curadora para as nossas almas. Porque Jeremias, ele fez uma análise diante de tudo que ele viu e diante de tudo que Deus falou para ele, o que iria acontecer com a nação de Judá. Ele viu os jovens sendo castrados, as virgens sendo estupradas, os idosos sendo mortos. Ele viu essa cena e os sábios sendo levados cativos e a nação, os pobres, sendo deixados para morrer à míngua. Ele viu tudo isso. Imagina o que é um profeta ver tudo isso e ele chega à conclusão: olha, eu não vou enlouquecer não. E o Senhor diz: qual é a cura para isso tudo? Traga à sua memória o que pode te dar esperança. Então, o que pode nos dar esperança num momento como esse é voltar os nossos olhos para o Senhor, que não deixa essa palavra de se cumprir. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Mas em meio a tudo isso, Ele é o guarda de Israel. Ele guarda a nossa alma, Ele guarda a tua vida, Ele guarda a tua casa, Ele guarda a tua família. Então, em meio a tudo isso, precisamos decidir ter uma atitude diferenciada em meio a esse caos, trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. Porque a primeira coisa que é roubada de nós quando estamos num processo de ansiedade extrema, a primeira coisa que é roubada de nós quando estamos em um momento como esse é a tranquilidade. Nos tornamos pessoas irritadiças. E decidir ter atitudes que demonstrem amor, que demonstrem confiança em Deus. Decidir ter atitudes de amor às pessoas que nos cercam, é ter perseverança de que a situação vai passar. E essa perseverança só tem um retorno positivo para nós mesmos. Só tem um retorno positivo. E eu queria falar um pouquinho sobre pessoas que têm um processo, elas vivem num processo de antecipar a decepção.
continuamente. Como é que isso acontece? Você vai identificar pessoas e talvez até você mesmo com atitudes assim. Atitudes de pessoas que antecipam a decepção. Eu quero só te falar que não é de forma consciente que essas pessoas agem assim. Não é. Pessoas que antecipam a decepção são pessoas que viveram algum nível de trauma, algum nível de abandono, talvez pelo pai. O pai não foi uma pessoa supridora, não foi uma pessoa presente. Ou se mesmo que ele talvez não fosse separado de sua mãe ou da esposa, não era uma pessoa provedora. E isso trouxe à criança um profundo senso de desamparo, de abandono. Ou talvez essa pessoa foi abandonada pelo pai ou pela mãe, ou pelo marido, ou pela esposa. Então, gerou uma decepção que se tornou crônica na vida dessa pessoa. E essa pessoa tende a olhar a vida com a ótica negativa. Então, se tudo que acontece na vida da pessoa, ela olha pelo pior ângulo. Isso é um mecanismo de defesa da mente, porque, na verdade, é como que a mente quisesse fazer com que a pessoa sofresse menos a decepção, então já prepara ela para uma decepção. Mas eu quero te dizer que isso é extremamente cruel para com a pessoa. E se você tem atitudes assim, é a libertação para você. Porque não podemos antecipar a decepção que muitas vezes nem vai acontecer. Esse é um mecanismo de defesa da mente que nos torna cativos dela mesma. Mas o Filho de Deus, ele nos trouxe vida e vida com abundância. E é isso que ele tem para nos dar. Então, antecipar a decepção é um mecanismo de defesa da mente. Preste atenção como é que acontece. Para se proteger de um possível sofrimento futuro, algumas pessoas antecipam a decepção, esperando o pior. São pessoas que não têm expectativa de vida, sabe? Já foram muito decepcionadas, pessoas traíram ela. São pessoas que vivem na expectativa de que qualquer momento vai acontecer o pior. E sem perceberem as consequências negativas dessa sua atitude. Isso é extremamente... isso traz consequência extremamente negativa para as nossas vidas. A lógica é a seguinte. A lógica de uma mente que trabalha assim é a seguinte. Se imagino que isso vai acontecer, vou sofrer menos. Tá certo? Então eu quero dizer que isso é um mecanismo de defesa. Não é conscientemente que uma pessoa faz isso. Mas se você identifica que você tem atitudes assim, nessa noite eu quero profetizar vida de Deus para você. Plenitude de vida a despeito daquilo que você sofreu, um trauma, um abandono. Não é possível viver antecipando a decepção. Somos escravos de um mecanismo de defesa da mente, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então a mente de uma pessoa que trabalha assim, ela trabalha exatamente dessa forma. Se imagina que isso vai acontecer, vou sofrer menos. Isso acontece sem que a pessoa se dê conta disso, de que isso está acontecendo, pois é um mecanismo de defesa da mente. Geralmente esse processo se inicia na infância, em algum momento difícil que a criança não soube como lidar com isso, ou mesmo num processo de um casamento que foi frustrado, de uma traição que a pessoa sofreu. No entanto, antecipar a decepção é sempre pior do que a própria decepção. Porque no momento de decepção que venhamos a sofrer, o Senhor nos promete a sua presença. E a sua presença é tudo o que precisamos saber para atravessar qualquer processo ou período do deserto, porque Ele está conosco. Então, o que a palavra quer nos dizer? O que essa palavra quer nos dizer? O que realmente significa é que se confiarmos em Deus, não precisamos temer o mal,
pois quando ele vier, Deus nos dará capacidade para lidar com ele. Deu para entender? Não precisa olhar a vida sempre com uma ótica negativa. Porque quando a decepção vier, quando a dificuldade vier, não precisa temer o mal. É por isso que a Bíblia diz que o justo não temerá má notícia. Por quê? Porque o mal, ainda que ele venha, quando ele vier, Deus nos dará capacidade para lidar com ele. Aprender a lidar com as decepções, em vez de antecipá-las, é a grande ajuda na vida. É de grande ajuda na vida. Então, o sofrimento transforma as pessoas em sobreviventes ou vítimas. Eu vou aqui tá terminando, tá certo? E muitas das pessoas que passam por um processo crítico de ansiedade e não saem, ou por um processo crítico de depressão e não saem, é porque elas não entenderam que elas foram vítimas no passado. Mas hoje elas não precisam mais ser vítimas. Entender que eu fui vítima no passado, mas Deus me fez sobrevivente, é extremamente curador. Eu vou explicar isso aqui e a gente vai estar terminando para dar continuidade na próxima semana, tá bom? Então, o sofrimento transforma as pessoas em sobreviventes ou vítimas. Eu vou estar explicando aqui. Pessoas são vítimas de crimes, de abuso e de violência todos os dias. E os tipos de abuso são vários. Os físicos, o físico, o moral, o verbal, o abuso de autoridade e o abuso sexual. Se você já foi vítima de abuso ou de violência, é fundamental saber que a culpa não foi sua. Tá certo? Qualquer que tenha sido o tipo de abuso. Porque eu lembro que muitas pessoas que sofreram verdadeiros abusos físicos, muitas vezes era dito para elas, eu fiz isso porque você não fez isso. Porque você fez isso. Então é importante que a pessoa que sofreu qualquer tipo de abuso físico, moral, verbal, abuso de autoridade ou abuso sexual, é importante que, se você já foi vítima de qualquer tipo de abuso ou de violência, é fundamental saber que a culpa não foi sua. Tá certo? Porque é comum se acusar a vítima de ter contribuído de alguma forma para a agressão que sofreu. Tá certo? Então é importante que a pessoa saiba, não foi culpa sua ter sofrido qualquer tipo de abuso. Essa é a pior maneira de se explicar o absurdo sofrimento, além de só aumentar a dor. Muitas pessoas, elas dizem, eu fiz isso por causa que você mereceu, mas isso não explica de forma nenhuma, tá certo? Essa é a pior maneira de se explicar o abuso, o absurdo do sofrimento, além de aumentar a dor. Parte da cura consiste em parar de se culpar pelo que aconteceu, tá bom? E eu quero falar que algumas pessoas até que sofreram em situações familiares mesmo, se culpam, né? De um casamento onde a pessoa sofreu, ou qualquer que tenha sido o tipo de abuso, se culpar não vai resolver a situação, muito pelo contrário, tá? Explicar o abuso dizendo que você foi culpado, isso não contribui em nada, muito pelo contrário. Essa é a pior maneira de explicar o absurdo do sofrimento, além de só aumentar a dor. Parte da cura consiste em parar de se culpar pelo que aconteceu, mas é importante assim tomar consciência. Embora ser vítima de abuso ou violência não seja culpa sua, continuar na situação de vítima certamente é. Eu vou explicar. Vou explicar melhor. Parte do sofrimento que foi infligido a você não foi culpa sua.
Mas continuar se enxergando como vítima é uma responsabilidade que você precisa ter. Hoje, você não precisa mais se enxergar como vítima. Eu não recebi amor de minha mãe, eu não tive um pai presente, eu vi minha mãe ser abusada fisicamente, meu pai batia nela, ou mesmo eu sofri qualquer tipo de abuso, desamparo. Você foi vítima. Foi. Entender que isso faz parte do passado é se enxergar hoje não mais como vítima, e sim como sobrevivente. Embora ser vítima de qualquer tipo de abuso ou violência não seja culpa sua, continuar na situação de vítima certamente é. Todo mundo atravessa circunstâncias difíceis na vida. Todo mundo já atravessou. Todo mundo. Se essas circunstâncias forem muito difíceis, há duas maneiras de sair delas: como sobreviventes ou como vítimas. Sobreviventes são pessoas que, apesar das dificuldades e sofrimentos, mantêm seu poder pessoal e a crença de que podem agir de forma diferente quando surgirem as provações. Vítimas são aquelas que, a partir do que sofreram, passam a se sentir impotentes e derrotadas. Entendeu agora? Que essa perspectiva de vida que as pessoas que vivem antecipando a decepção são pessoas que ainda não entendem que elas não são mais vítimas das circunstâncias, de um abandono de um pai, de uma falta de proteção, de uma falta de amor. Elas não são mais vítimas, mas elas se enxergam ainda como vítimas. Por isso elas não têm a força para sair daquela situação, porque elas ainda se enxergam como vítimas. Vítimas são aquelas que, a partir do que sofreram, passam a se sentir impotentes e derrotadas. Se você se considera uma vítima do que lhe aconteceu no passado, corre o enorme risco de se sentir impotente com relação ao que pode lhe acontecer no futuro. É importante entender qual é o poder que nos permite ser sobreviventes. A graça de Deus. A graça de Deus, ela nos tira da situação de vítimas e nos diz: você é sobrevivente. A minha graça te basta. Você viveu aquilo lá, viveu. Mas hoje a circunstância é completamente diferente. Receba a vida, receba força, receba renovo, receba unção, porque embora você tenha passado por isso lá atrás, hoje você está vivendo outra realidade. Você não é mais vítima de um abandono, vítima de falta de amor, vítima de falta de provisão. Hoje eu sou teu pai, hoje eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor, Ele nos diz que é importante entender qual é o poder que nos permite ser sobreviventes. Eu estou terminando. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 12, 9. Tá aí. Tá aí? 2 Coríntios 12, 9, no meu. 2 Coríntios 12, 9. Que diz o seguinte: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Os sobreviventes são pessoas que foram vítimas de sofrimento, mas conservaram sua fé em Deus e na vida. E eu quero dizer, você vai viver. Sua família vai viver. Os sobreviventes são pessoas que foram vítimas de sofrimento, mas conservaram sua fé em Deus e na vida. Enquanto que as vítimas perderam tanto a sua fé em Deus, quanto a fé na vida. Talvez não perderam a sua fé em Deus, mas perderam a fé na vida. Vivem sem expectativa.
E eu quero profetizar sobre você. Você é sobrevivente. A tua família. Deus nos criou com poder suficiente para sobreviver ao sofrimento. Você precisa se tornar sobrevivente do sofrimento que passou. Você não deve se culpar por estar cansado ou debilitado, mas sempre pode escolher sobreviver, recorrendo aos recursos que dispõe. Amigos, aconselhamento pastoral, se preciso profissional e, acima de tudo, a ajuda de Deus. Ele te respalda, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Peça com maior convicção, intensidade, força e sabedoria para fazer a melhor escolha. Ser sobrevivente e não vítima. Você saberá então a diferença entre ser sobrevivente e ser vítima. E eu queria terminar com esse texto de Isaías 40, 29 e 30. Isaías 40, o 29 e o 30. Aleluia. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Eu quero te dizer que você é sobrevivente. Você não é vítima mais, você foi. Mas o Senhor te fez sobrevivente. Então os sobreviventes são pessoas que foram vítimas de sofrimento, mas conservaram sua fé em Deus e na vida. Eu quero te convocar, eu quero te intimar, mesmo que você tenha sido vítima de algumas circunstâncias no passado, eu quero te dizer, você é sobrevivente e o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele te levanta, Ele te respalda, Ele refrigera a tua alma e Ele te diz que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. É tudo o que você precisa saber para prosseguir, sobreviver. Você é um sobrevivente. A tua família, a tua casa, a tua parentela, a despeito de terem sido vítimas, somos sobreviventes, porque Deus é por nós. Então eu quero finalizar com essa palavra, eu vou repetir, Deus nos criou com força suficiente para sobreviver ao sofrimento. Você precisa se tornar sobrevivente. Com relação a tudo que passou, você não deve se culpar por estar cansado ou debilitado, mas sempre pode escolher sobreviver, recorrendo aos recursos que dispõe. Dispõe amigos, aconselhamento pastoral, se preciso profissional, mas acima de tudo entender que existe a ajuda do alto, existe o socorro do alto. Peça com maior convicção e intensidade, força e sabedoria para fazer a melhor escolha. Você saberá então a diferença entre ser sobrevivente e ser vítima. Deus, pois, nos abençoe e complete essa palavra nos nossos corações. Então, próxima semana a gente vai estar dando continuidade a essa palavra. A gente vai estar falando sobre a questão da ansiedade. E eu quero dizer, você é sobrevivente. Você é sobrevivente. Nós sobrevivemos adorando, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Sobrevivemos adorando, sobrevivemos louvando, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus, pois, nos abençoe. E eu queria passar a palavra ao pastor nesse momento, ele vai orar. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Eu queria, antes da gente orar,
colocar esse louvor. Esse louvor, ele fala muito sobre essa palavra que a pastora falou nesse momento, ministrou esse momento. Você é mais que um sobrevivente. Você é mais que vencedor, mais que vencedora. Glória a Deus. Em tudo devemos dar graça. Em tudo devemos dar graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus cuida de cada um de nós. Amém? Então nós vamos colocar essa música lá no grupo da igreja. E se você puder ouvir essa música, esse hino, escuta em nome de Jesus, tá bem? É como a pastora falou, nós iremos dar continuidade para a semana. Também quero falar que na sexta-feira estamos começando o nosso congresso online com o tema Aviva no Senhor, que tem por objetivo despertar
nos despertar como homens, mulheres de Deus, para vivermos em novidade de vida sempre em nome de Jesus. O avivamento, ele tem por objetivo nos fazer enxergar a glória de Deus, a vida de Deus e participar dessa grandiosa obra que é levar o Evangelho e viver a vida em Cristo. E nós queremos também agradecer a presença de nossos visitantes essa noite. Minha prima Jane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Simone Magali, seja bem-vinda. George, seja bem-vindo. Seus filhos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Andréia também. Andréia também, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então assim, estamos chegando ao final do nosso culto online. Mas lembre-se, a nossa vida é um culto a Deus, é um culto ao nosso Senhor. O culto não começa quando somos convidados a estar na igreja, ou então estamos na igreja, ou então num culto online. O nosso culto, ele é permanente. Ele não começa quando numa convocação, nem tampouco termina quando o ajuntamento termina. Ele é contínuo. O nosso culto é contínuo, em nome de Jesus. Tá certo? Então sejam todos bem-vindos. Sexta-feira começamos o nosso congresso online de avivamento com o tema Aviva no Senhor. Quero convidar você, amada igreja, vocês que estão nos escutando essa noite. Sexta-feira teremos esse congresso de avivamento. Amanhã, nosso culto de intercessão será pelo Google Meet. Google Meet, tá certo? Então, iremos colocar lá no grupo da igreja. Momentos antes, nós estaremos colocando na igreja, tá certo? O link para que todos nós possamos participar do nosso culto de intercessão, tá certo? E assim vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Lembre-se de uma coisa: decidir ser livre é uma escolha nossa. A graça de Deus já nos libertou. Agora, viver livre, viver essa liberdade que Cristo nos proporcionou, é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Então, decida ser livre. Decida viver aos cuidados do Senhor. Decida hoje não ser mais escravo do medo, nem da ansiedade, nem do passado. Decida hoje a viver em a plena liberdade com que Cristo te libertou. A graça de Deus abriu a prisão, abriu a porta da prisão. Agora decidir abrir a porta que já está aberta e sair do aprisionamento, do cárcere da emoção, é uma escolha nossa, é uma decisão nossa. Então decida hoje, em nome de Jesus, viver plenamente essa liberdade com que Cristo nos libertou, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome por essa palavra bendita, essa palavra maravilhosa. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento especial de estarmos juntos como igreja, em um só Espírito, em um só corpo. Em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado também pelos nossos visitantes, minha prima Jane, ó Deus, Simone Magali, sua família, Andréia também, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome por eles, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando a Tua igreja. O Senhor possa continuar, ó Deus, nos assistindo. O Senhor possa continuar, Senhor Deus, nos dando a Sua graça e a Sua misericórdia. E que possamos, Senhor, decidir dia após dia a viver o novo do Senhor. Não entregar as nossas emoções a emoções tóxicas,
mas entregar as nossas emoções àquele que é o guarda fiel de nossas emoções, o Espírito Santo. Queremos assim, Senhor, louvar o Teu nome, queremos te agradecer, engrandecer. Muito obrigado pela Igreja Batista Missionária em Aldeia, essa igreja, Senhor Deus, que foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, essa igreja que é alvo do amor e da Tua misericórdia, essa igreja, Senhor, que está batalhando a batalha da fé, ó Senhor, lutando para ser simplesmente uma igreja, para cumprir um propósito específico e especial de Tua parte. Louvamos o Teu nome, te agradecemos por sua liderança, a liderança da Igreja Batista Missionária. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, por cada líder, por cada membro, por cada discípulo, por cada congregado, por cada visitante. Muito obrigado por cada família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, reunido aqui como igreja e em toda parte deste mundo. Senhor, também queremos te pedir pela igreja, nossa igreja que está em Diamante, e a igreja também que está sendo representada pelos missionários lá na Espanha, na Indonésia. Te pedimos também, Senhor, por Simone Magali, George, seus filhos, e aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, a missão que o Senhor colocou em suas mãos. Ó Senhor, eu supro todas as suas necessidades. Também, meu Senhor da glória, Assis, sua esposa, pastor Elton e a sua esposa, em nome de Jesus, muito obrigado pelas missões, Senhor, que nesse momento, ó Deus, estão assistindo os missionários. Louvamos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Supra todas as suas necessidades em glória. Em nome de Jesus, Tu és a nossa porção, a nossa provisão. Tu és aquele que nos deu a sua palavra bendita, essa palavra que nos anima, que nos fortalece, que nos sustenta e que nos faz caminhar dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, assim louvamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado e nos conceda uma boa noite. Ó Deus, que sejamos guardados em Teu nome, Jesus. Assim nós oramos em Teu nome, ao Deus eterno. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E até amanhã. Salmo 4:8 diz: em paz me deitarei e dormirei, pois só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Uma boa noite. Paz seja sobre sua vida, sobre sua família, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.